Esse é o terceiro e último vídeo dessa semana, seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, dessa vez com Silas e Timóteo. Eles estão na cidade de Corinto, né? Estão trabalhando com Áquila e Priscila, que foram expulsos da Itália, de Roma mais propriamente dito, e que agora estavam em Corinto, trabalhando ali, enquanto Paulo estava tentando convencer os judeus a respeito de Jesus ser o Cristo, o enviado de Deus. Fica comigo aí. Bom, o texto você vai encontrar em Atos 18, a partir do versículo 7 até o 16, onde vai dizer assim, ó: Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Vixe, peraí. Paulo acabou de dizer que não ia mais ficar pregando na sinagoga porque eles não queriam ouvir e tinham amaldiçoado Jesus. Agora ele vai para a casa de um homem, Justus, né? Tício, o nome dele, né? E esse homem era judeu de nascimento? Não, provavelmente ele era um grego que se converteu à religião judaica, mas que depois agora aceitou a fé em Jesus Cristo. E esse homem, ele é o pivô, ele seria aqui o pai da igreja em Corinto, porque a partir dele vai se abrir a porta para a conversão de muitas pessoas, muitas pessoas. E olha, ele mora ao lado da sinagoga, vizinho da sinagoga. Paulo entrou na casa dele lá. Assim, a porta que se abriu foi a casa dele, mas na verdade a liderança mesmo, você vai ouvir aqui no versículo 8, diz que Cristo, chefe da sinagoga ao lado, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Ou seja, Paulo vai pregar ao lado da sinagoga, o chefe da sinagoga se converte com a família dentro da casa de Tício. E aqui é o início da igreja, né? Okay? Um grego de nascimento, mas judeu por crença, que aceitou a fé, e agora o chefe da sinagoga, um judeu mesmo de referência, se converte. Pronto. Então, aqui está a sinagoga e ao lado a igreja do Senhor, na cidade de Corinto. Veja que desafio medonho que estava acontecendo, né? Se você observar, também aí em Coríntios 1, versículo 14 ao 16, essa carta ainda vai ser escrita lá na frente, que agora ele está em Corinto. Depois ele vai para outro lugar, e desse outro lugar ele vai escrever aos que estão em Corinto. Assim como agora, enquanto ele está em Corinto, ele está em Corinto 1 ano e meio, ele vai escrever 2 cartas aos que ficaram lá atrás em Tessalônica, né? E é assim, Paulo vai, ele passa adiante, depois os seus discípulos vêm atrás, e às vezes tem que voltar levando alguma carta. Veja que importante ter discípulos a serviço do reino para dar mobilidade, conhecimento e comunicação, né? Eles não tinham celular, nem correio, nem nada. Então, era discípulo mesmo que tinha que levar essas boas novas. Coríntios 1, versículo 14 a 16, essa carta ainda vai ser escrita. Paulo diz assim: agradeço a Deus que não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Veja que Crispo é o chefe da sinagoga, né? Versículo 15 diz: para que ninguém diga que eu tenha batizado em meu nome. Também batizei aos da casa de Estéfanas. Além desse, não sei se batizei algum outro. Então, Paulo não tinha esse negócio de ficar batizando, não gostava de estar batizando, não. O negócio dele era pregar o evangelho, certo? E então, versículo 9 vai dizer assim, veja bem: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, ou seja, não se detenha por medo das experiências que você já passou, Paulo. Paulo já foi perseguido, já foi apedrejado quase até a morte na primeira viagem, e agora nessa segunda viagem, todo lugar para onde ele foge, os judeus, né, os judaizantes, vêm atrás causando problema. Não deu tempo de chegar em Atenas, porque Paulo chegou em Atenas e logo foi, né, direcionado praticamente pelo Espírito Santo a ir para Corinto. Ele passou bem pouco tempo em Atenas. E também tem a questão de judeus que não irem perseguir Paulo em Atenas, porque era o centro filosófico. Não cabe, sabe? Não cabe. O judeu ia sofrer ali. Ora, os judeus estavam sendo expulsos de Roma. Embora Corinto seja perto de Atenas, Atenas é o ninho da filosofia grega. Então, não cabia ali. Então, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais os judeus não foram perseguidos lá.
Você vê que em Corinto estava cheio de judeus. Em Atenas você não vê tanta coisa não. Está lá no Areópago, é pouco e modesto lá, o grupo. Pouco e modesto, pequeno e modesto. Nesse versículo 8, o Senhor está incentivando Paulo a continuar falando, para não ter medo. Aí no versículo 10 diz, pois eu estou com você, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ninguém vai te fazer mal ou feri-lo. E terceiro, eu tenho muita gente nessa cidade. Olha aí. Eu tenho muita gente nessa cidade. Como assim? Deus tem muita gente, mas a gente está aí por aí. Pois é, eis o motivo pelo qual Paulo teve que passar tanto tempo em Corinto. Deus está falando aqui, o Senhor Jesus está falando aqui para Paulo o seguinte: tem muita gente aí, não para de falar não. Não tenha medo, não pare de falar, eu estou com você, eu vou te proteger, mas não pare de falar, porque eu tenho muita gente aí. Qual é a ideia que você capta aqui? É que essa muita gente que Deus tem em certo lugar só vai poder se achegar ao Senhor se tiver quem anuncie, se tiver quem fale do amor de Deus, se tiver quem declare esse amor de Deus e o projeto de Deus para essas pessoas. Ok? Não se cale, Paulo, não se cale, continue falando. Aí versículo 11 diz que Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Aí no versículo 12, sendo Gálio procônsul da Acaia, veja bem o versículo 12, Gálio, não é Gaio não, gente, é Gálio. Ele era irmão do célebre filósofo Sêneca, que era tutor de Nero, que depois vai chegar ao Império, né? Tá? Dizem que foi na época de Nero que mataram Pedro e Paulo e Pedro. Versículo 12. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Essa lei aqui não é a lei de Moisés, não. É a lei de Roma mesmo. Veja, os judeus eram reconhecidos como uma religião oficial no Império. Não do Império, mas no Império. Agora, o cristianismo não era reconhecido. Porém, eles reconheciam que o cristianismo, os cristãos, eram braços, era uma extensão do judaísmo. Você vê que Paulo também só ia anunciar aos judeus. Então, a partir dos judeus, o evangelho chegaria a outros, aos povos, certo? E aí, olha só, quando eles disseram, este homem está com uma nova religião aí, pregando alguma coisa que nós não podemos aceitar, tipo assim, ele está fazendo isso fora da lei, ele está fazendo isso sem o consentimento do Estado, ele está fazendo isso sem o conhecimento do Estado e sem a nossa aprovação. Então, versículo 14 diz que, quando Paulo ia começar a falar, em defesa própria, é claro, o procônsul Gálio disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando uma queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz destas coisas. E aí mandou expulsá-los do tribunal. Cara, se eles tivessem conseguido êxito aqui, com esse propósito, o cristianismo não teria chegado a muitos lugares de Roma, não. É que o entendimento deles era esse, que o cristianismo era só um grupo de judeus que estava descontente com alguma questão de ordem doutrinária do próprio judaísmo. E aí, quando o Gálio expulsa os judeus, aí vem uma controvérsia aqui no versículo 17, para a gente concluir, né? Essa história aqui de Corinto diz assim: então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio, procônsul, não demonstrou nenhuma preocupação com isso, ou seja, é as costas do Sóstenes que está levando pé. O problema é do Sóstenes, né? E aí, se você voltar lá atrás, em Atos 18, versículo 8, vai falar de Cristo. Tem muita gente que diz: olha que coisa, Cristo era o líder da sinagoga, agora está dizendo que é Sóstenes. Claro, irmãos, olha, no versículo 8, nós estamos falando de uma história em que houve uma conversão. Cristo era o chefe da sinagoga. Olha, ele se converteu com toda a casa dele e foi inclusive batizado pelo apóstolo Paulo. O substituto de Cristo é o Sóstenes. Onde está a controvérsia? A primeira parte da controvérsia está em que alguns dizem que este Sóstenes, tá? Alguns dizem que este Sóstenes não tem nenhuma condição de ser o mesmo Sóstenes que Paulo cita lá na primeira carta dele aos Coríntios, né? No capítulo 1 e no versículo 1 diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha aí.
certo? Isso Paulo vai escrever lá na frente, agora ele ainda está aqui em Corinto. E tem uns que dizem que esse Sóstenes, que se tornou líder da sinagoga no lugar de Cristo, não tem como ser o mesmo daí da carta. Outros dizem que foi depois da peia que ele tomou aqui, ele acabou se convertendo e tornou-se amiguíssimo de Paulo e aceitou a fé no Senhor. Na verdade, este Sóstenes, a gente não sabe se é o mesmo que se tornou discípulo do Senhor. O que a gente sabe é que a segunda controvérsia nesse versículo 17 é o seguinte: diz aqui que o espancaram Sóstenes diante do tribunal. Aí o espancaram, o que estava lá? Os gregos? Pode ser que, a controvérsia é nesse aspecto aqui, pode ser que os gregos tenham espancado os Sóstenes por causa dessa ação movida contra Paulo, né? Mexer com procônsul, tudo, mexer com pessoas, e judeus estavam sendo expulsos lá da Itália e Roma, né? Então, era para apanhar, então bater nesses judeus aqui, né? Meter a pena nos judeus, e o chefe da sinagoga do Sóstenes foi quem apanhou mais, certo? Pode ser que tenha sido os gregos que fizeram isso, mas pode ser que tenha sido também o quê? Pode ser que tenha sido os próprios judeus, né, liderados pelo chefe da sinagoga, o Sóstenes, uma vez que esses judeus vingativos, iracundos, que rilhavam os dentes quando não viam o que queriam ver e quando não tinham o que queriam ter, eles observaram que Sóstenes perdeu a causa. Então, perdeu a causa, atraiu mais vergonha, mais desprezo para eles e para a sinagoga, que, por sinal, estava ladeada com a igreja de Cristo. A sinagoga, de um lado, liderada por Sóstenes. Na casa vizinha, na casa do Tício, estava lá o Cristo, ex-chefe da sinagoga, liderando a igreja, né? Na verdade, sendo ainda instruído por Paulo, mas provavelmente ele passou a ser parte da liderança da igreja em Corinto. E aí eu quero também aqui, antes de concluir, eu quero que você lembre outra coisa. Sabe aquela expressão de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Ele não fala assim, onde abundou politeísmo, superabundou o monoteísmo, não. Mas ele está falando de pecado, gente, pecado. Corinto tinha um templo, a Afrodite, tinha 1000 sacerdotisas pagãs lá, né? Prostitutas religiosas, que recebiam diariamente, se tinha 1000 sacerdotisas, se cada uma delas recebesse pelo menos um homem por dia, olha, não, vamos pensar que cada uma recebesse pelo menos 5 homens por dia, cidade portuária, com porto dos dois lados. Gente do céu, tem uma colina lá, um local mais alto, onde esse templo, a Afrodite, estava lá, e essas sacerdotisas recebiam as ofertas. Eles matavam bezerro, matavam carneiro, bode, matavam tudo, e levavam para ofertar a algum dos deuses lá. E aí, aproveitando-se, eles, muita bebida, churrasco e sexo. Está faltando mais o quê? Não. Tirando essas coisas aí, o homem só quer o quê? Dinheiro. Entendeu? Então, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Está falando sobre um momento na história missionária do apóstolo Paulo, em que ele, de tanto chegar e ter que correr para não morrer, aqui o Senhor disse, você tem que parar aqui, essa cidade muito pecadora, eu tenho muita gente aqui. Lugar onde mais se pecou. Foi o único lugar onde o Senhor, até aqui, o Senhor diz, ei, não pare de falar, porque eu tenho muita gente aqui. Aqui abunda o pecado. E a graça tem que superabundar aqui. Veja bem qual é essa lógica. Entenderam isso? É interessante, não é? Pois então, até aqui, irmãos, nós queremos fazer uma pausa na história da segunda viagem missionária. Vai ficar um pouco estendido, um pouco esticado, porque nós vamos ver agora a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e logo depois nós iremos passar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Veja que Timóteo e Silas chegaram de Tessalônica e estão trabalhando em Corinto, junto com Áquila e Priscila. Paulo está pregando. E agora Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, que ficaram lá atrás, né? Tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar seguimento, então, nas cartas de Paulo a Tessalonicenses.